Olá pessoal, Natanael aqui de novo e hoje daremos continuidade na nossa série de vídeos sobre soluções de problemas em mecânica básica, discutindo hoje problemas de conservação de momento linear. Esses vídeos fazem parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem como material de apoio para que os alunos melhor compreendam o conteúdo. Discutiremos hoje um problema do livro do Young Friedman, da 14ª edição, capítulo 8, problema 8.91. O problema diz o seguinte: os amigos Beto e Ernesto estão parados em extremidades opostas de um tronco uniforme, flutuando em um lago. O tronco tem 3 metros de extensão e massa de 20 kg. Beto tem massa de 30 kg e Ernesto de 40 kg. Inicialmente, o tronco e os dois amigos estão em repouso em relação à margem. Então, Beto oferece um biscoito a Ernesto, e Ernesto caminha até a extremidade de Beto no tronco para apanhá-lo. Em relação à margem, que distância o tronco se moveu quando Ernesto alcançou Beto? Ignore qualquer força horizontal que a água exerça sobre o tronco e considere que nenhum dos dois amigos cai do tronco. Então aqui eu boto uma figurinha para exemplificar isso, né? Então aqui mais à esquerda eu vou dizer que é o Beto e mais à direita aqui é o Ernesto, tá certo? Eles estão aqui nesse tronco que está flutuando sobre uma água. É importante neste primeiro momento a gente definir um referencial. Então, por exemplo, o meu referencial é um referencial que está aqui em cima, por exemplo, da extremidade mais à esquerda, certo? E ele é positivo ao longo da direção esquerda para a direita, né? Indo da esquerda para a direita. E aí, além disso, também é importante que nós identifiquemos o centro de massa do tronco, tá certo? Então aqui ele diz que esse tronco que tem massa 20 kg, ele é uniformemente, ele é um tronco uniforme, cuja massa é uniformemente distribuída. Então, é fácil de eu identificar. A massa do tronco, o centro de massa do tronco, está aqui exatamente em 1,5. Tá certo? Então, feito isso, eu posso agora começar a resolver o meu problema. Ora, a primeira pergunta que você tem que se fazer é sobre a ausência ou a presença de forças externas. Neste caso em particular, o que acontece? O tronco está flutuando sobre a água e a questão nos diz que você pode desprezar ou pode ignorar essas forças horizontais que a água exerce sobre o tronco. Então, ao longo da horizontal, não existem forças externas atuando. Todas as forças que atuam na horizontal são forças internas. Existem a força de atrito entre o pé e o tronco, né? O pé tanto do Ernesto como do Bernardo, mas essas forças são todas forças internas a teu sistema. Um sistema que engloba 3 corpos, tá certo? Então, esse tipo de problema é um problema de conservação de momento linear. Depois disso, notem uma frase muito importante que é dada aqui no texto, né? Ele diz o seguinte, olha, inicialmente o tronco e os dois amigos estão em repouso em relação à margem. O que isso me diz? Esta informação aqui, ela me diz que quando eu olho para o centro de massa, o centro de massa do sistema como um todo está parado. Então, a velocidade do centro de massa, aqui no início do meu movimento, ele é 0. Tá certo? Só que, pelo momento se conservar, a velocidade no final também vai ser 0. Velocidade do centro de massa aqui no final também é 0, porque o momento se conserva. Então, isso daqui me dá uma informação muito importante. Ora, se o centro de massa tem velocidade nula, então a posição do centro de massa ela vai ser sempre constante. Tá certo? Porque se a velocidade do centro de massa não fosse nula, ela poderia, né, fazer um movimento uniforme.
Mas nesse caso, como a velocidade do centro de massa é nula, a posição do centro de massa sempre é constante. Então, o que eu tenho que fazer é calcular a posição do centro de massa antes e depois do meu movimento, porque isso não vai mudar. E aí eu igualo esses dois casos, né? O antes e o depois. Então, por exemplo, dado aqui o meu problema, certo? O que eu posso fazer aqui é o seguinte, né? E dado também meu referencial, eu boto massa de Beto vezes a posição inicial aqui de Beto, mais massa de Ernesto vezes a posição inicial de Ernesto, mais aqui a massa do tronco. Aí lembrar que a massa do tronco a gente olha via o centro de massa, né? Vezes a posição inicial aqui do tronco, né? Isso daqui tudo dividido por MB, né? Que é a massa do Beto, ME mais MT. Isso daqui tudo é essa posição do centro de massa, dado o meu referencial. Onde aqui, aí eu vou botar aqui neste canto, né? Esses valores aqui, por exemplo, de x inicial aqui do Beto é igual a zero, dado o meu referencial, tá certo? O x inicial do Ernesto é 3 metros. E o x inicial aqui do tronco, né, a posição do tronco, né, relativa ao centro de massa dele, é 1,5 metros. Tudo bem? Aí você se pergunta qual é a posição final. Ora, no final do movimento, o que vai acontecer? Por conta do Ernesto ir da direita para a esquerda, em direção ao Beto, é natural que o tronco se mova para a direita, para poder conservar essa posição do centro de massa, né? Em outras palavras, por conservação de momento linear. Então, o natural que acontece é o seguinte: o tronco como um todo se move aqui para a direita por um valor aqui de x0 que eu não conheço. Tá certo? E ambos, tanto Beto como o Ernesto, estão agora na extremidade mais da esquerda. Então, se eu olhar aqui em termos de posição final, essas posições finais, elas são nada mais, nada menos do que x final aqui para Beto é igual a esse x0 que eu não conheço. X final para Ernesto é igual a esse x0 também, que eu não conheço. Porque nota que ambos estão nessa extremidade mais da esquerda, certo? Que está uma posição x0 do zero que eu defini do meu referencial do meu sistema. Já a posição do centro de massa do tronco também se move, né? Ela antes estava aqui, veio para essa posição aqui, tá certo? Então, agora a posição do centro de massa do tronco, ela foi deslocada de 1,5 para 1,5 mais x0, certo? Porque o tronco andou o x0 para frente. Então, quando eu escrever lá a minha equação aqui para o valor final do tronco, isso daqui vai ser 1,5 mais x0, tá certo? Então, agora eu posso escrever essa minha posição do centro de massa também como função do valor final. Então, das posições finais. Então, isso aqui seria MB x final do B, né, do Beto, mais ME x final de E, mais MT, que é o do tronco, x final do tronco, tudo isso dividido para MB mais ME mais MT, certo? Nota que isso daqui, ambas as equações, tanto essa de cima como essa aqui de baixo, correspondem à posição do centro de massa. Então, eu posso igualar essas duas equações. Além disso, quando eu igualar essas duas equações, como os denominadores são iguais,
eles vão se cancelar mutuamente, né? De modo que só fica a igualdade dos dois numeradores, né? Então, vamos aqui escrever essa igualdade. Então, essa igualdade está mostrada aqui embaixo, né? Por meio desta equação. E notem que todas essas posições nós conhecemos, tá certo? As posições iniciais e finais, as massas também, de modo que a gente pode substituir esses valores, tá certo? E aí eu deixo para vocês mostrarem que, por exemplo, quando vocês substituem esses valores, vocês encontram aqui do lado da esquerda, vocês encontram 3 vezes ME, né? Aqui eu só substituí as posições, não substituí ainda as massas. Enquanto do lado da direita vocês encontram MB mais ME mais MT vezes x0, certo? Vezes x0. De modo que se você conhece as massas, você conhece qual é esse valor de x0. Então esse valor de x0 nada mais é do que 3 vezes ME dividido aqui pela massa total do sistema, que é MB mais ME mais MT, certo? Quando você substitui esses valores, né, eu deixo para vocês mostrarem, vocês encontram um valor aproximadamente 1,33 metros, né? Onde aqui, só para lembrar, que a gente usou aqui o ME como sendo a massa do Ernesto, né? Que é 40 quilogramas. O MB é a massa do Beto, que é 30 quilogramas, e o MT é a massa do tronco, que é igual a 20 quilogramas, certo? Então, se vocês, eu deixo para vocês mostrarem nessa conta, e esse é o valor que a gente encontra. Então, há um deslocamento de fato para a direita, né, por conta do x. A gente vê isso, né, pelo valor de x0, né, x0 é positivo, então ele se desloca para a direita. E esse deslocamento é de 1,33 metros para compensar essa mudança de posição do Ernesto, né? O Ernesto vai para a esquerda, então o tronco tem que ir para a direita, e o tronco acaba levando os dois também para a direita, de um valor de 1,33, certo? Por conservação de momento linear. Então, é basicamente isso que a questão queria, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.